Pegar e puxa. Fala um oi aí. Alô? Alô? Alô, 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 alô. Tá bom aqui? Vai enquadrar bem ali. Ah, tá. Fala aí. Alô? Alô? Tá tranquilo, sim. Que tá. Tá Oi? bom. Tá bom. Sim, tá bom. No ar? Alô? 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 Não deu tudo. Parou ali, ó. Agora variou. O som que não tá funcionando. Alô? Alô? Luiz, o som? Vai. Alô, alô, alô. Alô? Não. Alô, alô, alô. Alô? Ah, Alô? Boa tarde a todos. Teatro.com no ar. Mais um minuto de paz e muita tranquilidade, minha gente. Como foi prometido hoje aqui conosco, Josefa Maria, da cidade de Gurien, Paraíba, João Pessoa. Essa mulher guerreira que está aqui conosco hoje vai nos contar a sua trajetória desde a saída da sua cidade até chegar do Rio de Janeiro. Josefa Maria Zefinha da Massapê. Olha a música que colocaram para você. Alô? Josefa, em que ano você nasceu? Eu nasci em 1961, num sítio chamado Fazenda Abraão. Na Paraíba, né? Próximo à minha cidade onde eu fui criada. Eu nasci no sítio, mas fui criada na cidade de Gurien, em Paraíba. Sou paraibana. Gurien fica em João Pessoa. João Pessoa, Paraíba. Exato. Zefinha, quantos eram na sua família? Quantos anos? Quantos eram? Éramos 6 e um adotivo, que na verdade éramos 7 filhos, né? O meu irmão mais velho era adotivo, Exato. Era não, né? É adotivo, que ele continua a estar vivo, graças a Deus. É um irmão muito querido, muito amado. E não faz diferença dos irmãos de sangue, né? Como a gente fala, né? Ele está aqui ou está na Paraíba? Ele está aqui no Rio. Ah, sim. Está no Rio. A família toda está no Rio, né? Olha, agora, Josefa, como esse pessoal veio para cá? Eu sei que quem primeiro veio para cá foi o meu pai,
né? Naquela época que estava construindo a ponte, muitos anos, eu era bem... Você lembra o ano que ele veio? 1970, 71, 72? Não, muito antes. Muito antes? 60, e 60 eu nasci, depois... Uns 70, 1970 mais ou menos. Certo. Aí ele veio... Isso. Aí ele veio... Naquela época, seu Francisco, era muito complicado, né? Para você ter uma notícia de uma pessoa que vem para cá, para o Rio, né? Era muito difícil, era uma carta uma vez por mês. Ainda tinha isso, nós não tínhamos correio, né, que levasse na sua porta. Você ainda tinha que andar não sei quantas léguas, né? Que era tirada como légua, né? Que agora é quilômetro, né? Na nossa linguagem da nordestina é léguas. Para poder ir lá pegar essa correspondência, para ter notícia de uma pessoa que você viesse aqui para o Rio. É mais ou menos como foi aquele filme Central do Brasil? É mais ou menos, você assistiu? Mais ou menos. Eu acredito que a Central do Brasil foi mapeado um pouquinho, porque tem que ser mesmo assim, né? Por causa da mídia, por causa da... Tem que correr mesmo, a história tem que ser mais corrida, na verdade, né? Mas é mais ou menos a Central do Brasil mesmo, entendeu? De carta, de dificuldade... Central do Brasil tem muito a ver com a nossa, né, o nosso Nordeste, né? Muito, muito. Aí o seu pai veio e vocês ficaram aguardando, né? Não, meu pai veio, ficou aqui, ficou no Rio, né? No caso aqui no Rio, que eu estou no Rio hoje, ficou uns 4 anos, daí 4 anos ele voltou, né, para o norte. Aí lá ele comprou um bezerrinho, que era uma vaquinha, né? Formou uma vaca, né? Para vender, para poder juntar o dinheiro para minha mãe vir conosco, que éramos 7 filhos. Aí não tinha passagem para 7, para 7 crianças e mais ela, né? Porque as crianças não pagavam, mas tinha todas as despesas, né? Aí o meu irmão mais velho veio primeiro, né? Veio meus 2 irmãos mais velhos. Depois que a mamãe veio com mais 4, né? Mais 4 filhos. E aqui nós estamos e viemos direto para Duque de Caxias. E aquela vida difícil, né, seu Francisco, que não foi fácil. O bom do Nordeste é que as crianças já nascem com a vontade de trabalhar. Porque trabalhar para o nordestino, seu Francisco, é lazer. Eu sei disso. Trabalhar para o nordestino é lazer. Quando a gente pegava lá no norte, que eu lembro, lá em Oriente, junto com as minhas tias, para ir buscar aquelas lenhas na cabeça, aquelas potes de água de barro, gente, era felicidade. Não era tirado assim como trabalho, sacrifício, não, era alegria. Entendeu? É muito, mas muito, muito difícil a vida do nordestino. Mas a gente não vê como dificuldade. Quem é o nordestino daquela época, né? Eu não digo agora a geração é Coca-Cola, mas daquela época mesmo da seca, daquela época que você tinha que plantar para colher, né? No caso da minha mãe, todo ano ganhava, que não tinha terra, mas ganhava um pedaço de terra para poder plantar o que comer. Era muito, muito gostoso. Eu vejo isso não como tristeza, eu vejo isso como progresso. Foi o nosso progresso, era o que a gente podia ter na época, era felicidade. Entendeu? Eu digo que eu fui feliz e sou feliz até hoje, mesmo com todo o sacrifício nordestino que nós tivemos. Quando nós chegamos aqui, logo em seguida eu fui estudar, né? O sonho do meu pai seria a gente estudar. Esse era o meta do meu pai, mas infelizmente nem todos conseguiram chegar a algum lugar, mas de alguma forma chegamos, estão todos aí, todos honestos, todos trabalhadores, como ele quis criar. Realmente isso eu acho que já é gratificante de ter criado 7 filhos trabalhando, 7 filhos tirando o próprio suor para trabalhar, como é isso até hoje. Então eu acho que isso ele conseguiu, apesar de não estar mais aqui, né? Conseguiu. Chegando aqui, eu era muito nova, comecei a trabalhar, fui trabalhar no Largo do Machado, de doméstico, aos meus 17, 18 anos. Eu já tinha 18 anos nessa época. Lá eu comecei a estudar no Colégio Estadual Mário Cavalcante, foi onde eu fui fazer o meu 2º grau, no caso é o ensino médio. Mas logo em seguida veio, daí 2 anos, estava quase terminando o 2º grau, veio o casamento, aí eu comecei a namorar, e veio o casamento.
não tinha como conciliar morar em Duque de Caxias e estudar no Largo do Machado, não tive. Adiei meus planos e realmente consegui depois. Só uma pausa, Zefinha. Você começou a namorar. O namorado tem que pedir permissão pro seu pai? Teve, não, isso aí com certeza. Para começar, enquanto eu não estava namorando, meu pai me levava no meu emprego e me buscava. Olha, caramba. Ele ia me levar, ele tinha que pegar no serviço dela às 6 horas da manhã, 7 horas no emprego dele. A gente saía no primeiro ônibus que tinha em Santa Cruz da Serra, na época, que era o primeiro, que era 3 e pouca da manhã, 3h20. Era aviação, poder... era aviação Junel? Não, era Luxô. Ah, Luxô, já era Luxô. Da época da Luxô, E ele tinha que me deixar na porta do prédio onde eu trabalhava. E todo sábado me buscava. Olha só, tá entendeu? vendo? Aí eu falei, pá, chegou uma época que eu já poderia ir voltar sozinha, né? Mais de anos, isso foi anos, não foi logo, de cara, foi 2 meses e largou, não. Ia buscar e levar todo final de semana no emprego. Comecei a estudar, aí comecei a namorar, piorou, porque aí foi pior, que ele não deixou mais eu ir pro trabalho sozinha, que eu já estava conseguindo ir sozinha. Devido a estar namorando, não deixou mais eu ir sozinha, entendeu? Criou um problema. Dos 7 irmãos, era quantas meninas? Somos 2. 2. 2. E essa exigência foi com todas vocês 2? Principalmente comigo, que foi a última que casei. Ah, certo. Eu era mais velha, mas casei por último. Mas minha irmã, 16 anos, para 17, casou. Certo. Então, assim que nós chegamos do norte, logo em seguida ela casou, bem mais nova que eu, né? Sim. Eu ainda fiquei mais alguns anos, mais uns 5 anos adiante, para poder namorar e casar. Mas era assim, com todas elas. Ele me levava a minha e minha irmã. Depois a minha irmã casou, aí era com o marido. Aí ficou eu na Berlinda, né? E eu falei um dia, pai, vou prometer um negócio ao senhor. O senhor me conhece, sou sua filha. Vamos fazer o seguinte, me deixe eu ir e voltar pro meu trabalho sozinha. Eu já sei ir sem voltar. Confie em mim, que eu vou realizar o seu sonho. Qual era o sonho do meu pai, do nordestino em si? Casar uma filha de véu e grinalda, como se fala. Esse era o sonho. Minha irmã ele não conseguiu ver esse sonho, porque ela só casou no civil. Eu falei, eu vou realizar esse seu sonho, pai. O senhor pode deixar que eu vou realizar. Seu Francisco, ele falou assim, tá bom, minha filha, eu vou confiar em você. Quer dizer, para mim foi bom, mas ao mesmo tempo a minha responsabilidade aumentou. Claro. Aumentou a minha responsabilidade. Quem tem responsabilidade, né? A minha aumentou. Eu falei, agora que eu não posso errar. Até porque era o sonho dele. Era o sonho do meu pai, eu não podia estragar o sonho do meu pai. Realizei, seu Francisco. Realizei. E desse sonho, fiquei anos casada, mas infelizmente não deu. Desse casamento, né, eu tive meus 2 filhos, que são maravilhosos. Agradeço a Deus por ter me dado meus 2 filhos. Fruto de amor, não foi feito por acaso, nenhum dos 2 não foram por acaso. Foram programados. Foram programados, foram amados, né? Certo. Como são até hoje. Né? Eu acho que eles são minha joia rara e meus 2 filhos, tá? Que eu tenho. Zefinha, esse seu esposo, ele hoje ainda é vivo? É vivo. Ah, sim. Seu Francisco, ele é vivo e mora na mesma, não é na mesma casa, porque nós dividimos, né? Porque eu acho que, eu sou da teoria, seu Francisco, que direitos realmente são iguais. Certo. Eu não preciso de justiça para saber que o meu direito e do outro é igual. Então, nessa época, né, do nosso casamento, nós casamos, tivemos 2 filhos e tal, não deu certo. Eu resolvi separar, segui com meus 2 filhos durante 17 anos. Meus filhos cresceram, meus filhos estudaram, meus filhos se formaram, entendeu? Hoje eles seguem a vidinha deles. E essa fase da educação deles, você trabalhava? Seu Francisco trabalhava, e muito. Não trabalhava mais de carteira assinada como da minha terra, saí de casa para trabalhar. Mas eu trabalhava de bombeiro eletricista. Eu fazia short, catava malha em Petrópolis. Né? Eu ia a Petrópolis, naquela rua em Petrópolis, pegar retalhinho de malha para fazer shortzinho junto com a minha mãe, para poder, né, ter uma renda. Eu trabalhava acho que tudo na vida eu já trabalhei. Bombeiro, para ganhar dinheiro. Pedreiro. Pedreiro. A minha casa me construiu. Fui eu que construí a minha casa.
Entendeu? Eu tinha essa dúvida. Como você construiu? Você construiu no terreno do seu pai ou você comprou o terreno? Não, olha só, esse terreno foi o meu, né, meu esposo, meu ex-esposo, que comprou esse terreno, na época quando nós casamos era aluguel. Mas como ele tinha um carrinho, vendeu o carro, comprou esse terreno à prestação, né, na época da Solar Campo, nós compramos esse terreno à prestação. E começamos Santa Cruz da Serra. Santa Cruz da Serra. Aí o meu pai, como é pedreiro, como a gente também não tinha dinheiro, meu pai começou a construir. Fizemos 2 cômodos, na época era 2 cômodos só que tinha, né, e um banheirinho. E daí nós viemos, ficamos anos e anos. Aí foi depois da separação eu resolvia fazer mais um pedaço para frente. É essa parte onde eu digo que é a minha parte e a outra é a parte dele, né? Porque na época eu lembro que a justiça mandou que eu teria que ficar com meus filhos, porque na verdade a gente nunca brigou, nunca teve bang-bang, ele sempre foi um homem, não posso reclamar de agressão, ele nunca foi agressor, nunca. Meu casamento, Sempre respeitou. sempre respeitou como mulher. Ele nunca foi me levantar a mão para mim, isso eu tenho orgulho dele ter sido homem o suficiente para isso, né? Aí veio aquela fase de separa, não separa, separamos. Eu falei, olha, vou dividir, tu vai ficar. Você falou assim, tem que sair, ela tem que ficar com os filhos. Aí eu falei que não havia necessidade, até porque ele ele nunca foi agressivo. Então não tinha necessidade de eu botar o pai dos meus filhos para a rua, que eu não fiz 2 filhos com ele por acaso. Eu não fiz. Exato. Entendeu? Eu não fiz. Então eu acho que ele tinha o direito dele de ficar, ele ficou. Me respeitou, admiro ele como homem que me respeitou, do momento que eu falei assim, acabou. Ele também é nordestino, Zé Filho? Ele é cearense. Cearense. Ele é cearense, é do norte, né? Sei. Entendeu? Ele é cearense, entendeu? E ficou lá na dele, e eu comecei a reconstruir a minha vida com meus filhos, entendeu? Consegui fazer para frente minha casa, eu mesmo fazendo a massa, eu botando tijolo, por quê? Eu trabalhava em mais 2 casas, uma vez por semana numa casa e outra na outra. Eu levava meus filhos para a escola de manhã, né, que era na época do brisolóide, deixava eles na parte da manhã, vinha, fazia massa, levantava o tijolo, depois meio-dia eu parava, ia buscar os 2, depois passou esse horário integral, já facilitou para mim, porque eu tinha tempo para fazer a unha, para ganhar meu dinheiro, para cortar o cabelo, porque eu sou cabeleireira, eu sou manicure, eu sou pedreira, eu sou bombeira, eu sou eletricista, eu sou encanadora, de tudo na vida, seu Francisco. E eu tinha uma barraca que eu vendia cachorro quente e milho. Não, e detalhe, você não chegou a cursar nenhuma dessas profissões. Não. Foi o dom natural da sua parte. Eu acredito que pedreiro veio muito do meu pai, que meu pai era pedreiro e eu sempre fiquei muito do lado do meu pai. Entendeu? Tanto que eu tenho lá em casa até hoje o nívelzinho, aquele nívelzinho de parede, eu tenho o metro que ele deixou comigo, que ele disse que não era muito pesado para mim trabalhar. E lá em Gurinha você ajudava o seu pai também a plantar, a colher? A plantar, sim, com certeza. Eu estou falando do senhor que mamãe tinha um pedacinho da roça, o senhor que falei lá atrás, a gente ganhava uma hectare, um pedacinho para poder você ter o que plantar e o que comer, né? Plantar e colher para comer, né? E já trabalhava. Acho que o nordestino ele trabalha desde quando ele nasce. Ele começa a engatear, ele já começa a andar, a puxar alguma coisinha para trabalhar. O nordestino ele tem a vantagem do seu trabalhador. Na verdade é seu trabalhador, ele gosta de trabalhar. Olha, Zé Fia, né? eu quero acreditar que Rio e São Paulo, principalmente, praticamente deveu muito ao nordestino, essas obras todas, esses viadutos, esses prédios, essas pontes. Ali tem a mão de obra nordestina, eu tenho certeza disso. Sim, com certeza. O nordestino é o que mais veio para cá naquela época, que vinha de... O meu pai, o último pau de arara foi o que meu pai veio. Meu pai não veio de ônibus para cá, foi no último pau de arara. Aí até receber a notícia de volta, que ele chegou bem, porque ali na Serra de Petrópolis, ali virou muito, mas muito caminhão, muito carro de gente, né? Que eles falam, pau de arara virou muito carro ali. E só ouvia falar isso pelos rádios. 2 meses depois do acidente é que você ouvia falar. Aí o nordestino, quando vinha para cá, as suas mulheres ficavam
tudo chorando, porque não sabia se ia rever, não tinha certeza. Era a época da incerteza, Francisco, para as mulheres, entendeu? Hoje em dia você tem um telefone que você está dentro de um carro, você vai andando, você vai vendo a pessoa, o que está acontecendo. Naquela época não tinha, era uma carta uma vez por mês, e tu ainda tinha que andar quilômetros. Tinha até que a agência do correio mais próxima era... Para poder ir lá buscar, ver se chegou, muitas vezes não chegava a correspondência, voltava a dona de casa, né, de volta, Que triste, situação. porque não tinha notícia. Minha mãe sofreu muito, seu Francisco. Minha mãe foi uma sofredora. Eu já peguei a parte melhor da vida, entendeu? Como mulher, já peguei outra fase. Mas a fase da minha mãe foi muito sacrificada, muito. O nordestino, ele é sacrificado, principalmente as mulheres nordestinas. Mas uma coisa é verdade. São mulheres guerreiras, viu? São. Eu admiro meu Nordeste todo. A razão pela qual eu fiz o convite, porque no dia 25 tivemos aqui a Ana Soneguete, pintora, e o Macedo Griot. Falamos de Zumbi dos Palmares e ele falou muito da mulher negra. A mulher negra, ela toma a frente de tudo, ela trabalha, ela luta, sabe? Então isso aqui me deu assim, uma energia, porque a nossa população maior é o negro. Demos muito a eles. Negro e índio, né? Os indígenas também, né? Isso. Eu estava comentando com você que Dom Pedro II começou a lutar para libertar os escravos em 1840. Levou 48 anos para poder a Isabel assinar aquela lei. E parece que ela acomodava os negros fugitivos em sua casa até ela conseguiu a quantia para alforriar esses negros. Olha, por mais de 300 anos de mão de obra de graça, né? Trabalharam por comida. Hoje nós respeitamos muito. Voltamos um pouquinho atrás aqui, quando você começou a construir, você que ia comprar o cimento, o tijolo, você que ia comprar, você que fazia a medida. Sim. Tanto que eu aprendi com meu pai o seguinte: você não peca por menos e peca por mais. Tem lugar na minha casa que se eu tentar botar um prego, o senhor não vai conseguir, porque eu não tinha muita noção da medida. Certo. Para mim, um carrinho de areia e um saco de cimento era ideal. Não é, né? Não é isso. Depois eu vim aprendendo que não é um saco de areia para um carrinho. Quando você começou areia, essa construção, seu pai ainda estava... Meu pai estava vivo. Tá. Só que ele fazia a medida para mim. Quando eu comecei a fazer essa construção, ele estava vivo. Certo. Tá? A sua mãe não estava? Minha mãe, sim. Minha mãe estava viva. Minha mãe morreu agora, tem 3 anos. Ah, sim. Perdi sim. minha mãe tem 3 anos. Fez 3 anos agora. Ele não, ele já tem bastante tempo. Mas aí, quando ele começou a me ensinar a construir a minha casa... Qual o nome do seu pai, Zefinho? Osmiro Firmino. Ok. Osmiro Firmino. E sua mãe? Da sua mãe? Áurea Maria Marinho. Certo. Osmiro Firmino Marinho e Áurea Maria Marinho. Ele começou a me ensinar, seu Francisco, o seguinte: filha, vamos cavar primeiro a sapata. Cavamos a sapata, eu cavei junto com ele. Era eu e ele, entendeu? Eu e ele. Por quê? Eu fiz o seguinte: nesse tempo que eu ia trabalhando, seu Francisco, eu comprei a pedra. Deixei a pedra lá. Aí trabalhava mais um pouco, juntava o dinheiro, comprei o tijolo. Botei o tijolo lá. A última coisa que eu comprei foi o cimento para começar a construir. Porque eu não podia comprar tudo de uma vez. Exato. Eu tinha que ir ganhando meu dinheiro e comprando um. Ganhava mais um pouquinho, comprava o outro. Fiz um monte no quintal. Mas você já era mãe nessa época, não? Já era mãe. Já era mãe. Certo. Eu já era mãe, eu trabalhava vendendo cachorro quente e milho cozido na praça, no parque que tinha antigamente no centro de Santa Cruz da Serra, que hoje não existe mais esse parque. Eu trabalhava em 2 casas, na Dana Dice e no Moreira, né, que hoje em dia também não se encontra mais vivo. Eles vinham no final de semana e durante a semana eu limpava para quando eles voltarem no final de semana suas casas estão limpas. Era um meio que eu tinha como ganhar meu dinheiro sem abandonar os meus filhos, tendo que buscar e levar para a escola. Aí no final de semana eu vendia cachorro quente. Tudo isso eu ia juntando, além de comprar alimentação, né, para os meus filhos, para mim, lógico. Eu guardava um pouquinho, sempre guardando um pouquinho. Pagava a conta de luz. Naquela época não tinha telefone mesmo, não tinha condições de ter telefone. Era só a conta de luz que tinha que pagar.
E ia juntando. Quando eu comprei, vocês sei que eu comprei tudo. Comprei o tijolo, comprei a pedra, comprei o ferro, comprei areia, comprei areola, que naquela época agora eles usam aquela argamassa. Então, antes de você começar a virar essa massa, vamos para o intervalo rapidinho. Vamos. E daqui a pouco estamos de volta. Tá. Quinze para as 2.